Olá, sejam bem-vindos a Cavele. Hoje vamos fazer uma reflexão sobre o Espiritismo com Jesus. A espiritualidade superior nos lembra sempre que a crença no Espiritismo só é proveitosa para aquela pessoa de quem se pode dizer hoje essa pessoa está melhor do que ontem. Por isso é que falar de Espiritismo com Jesus é nos lembrar que para o Espiritismo, Jesus é o modelo de ser humano mais perfeito que Deus nos ofereceu para nos servir de guia. E é exatamente nesse sentido que Allan Kardec afirma que para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. E quem vai nos auxiliar nessa reflexão de hoje é o benfeitor espiritual Emmanuel, através da sua mensagem intitulada Ante o Consolador Prometido, que vai servir de base para a nossa conversa. E ao final eu vou ler essa mensagem do benfeitor espiritual na íntegra, que também pode ser encontrada no livro Linha 200, na psicografia do nosso querido Chico Xavier, e também logo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Vamos lá então? Nessa sua mensagem, o Emmanuel nos lembra de que Jesus, em nos prometendo a vinda do Consolador, ele não nos anunciava a liberação milagrosa de nossos compromissos perante a lei divina, mas sim a presença da luz que iria nos familiarizar com a verdade. Então, Jesus não nos prometeu um Consolador que iria absolver nossos erros, nossos enganos e nossas infrações às leis divinas, nos isentando da reparação e da renovação de nós mesmos. O Consolador prometido por Jesus iria nos trazer claridade espiritual para que cada um de nós nos libertasse das correntes de nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, através do nosso próprio esforço. E Emmanuel, enfático, ele afirma na sua mensagem que a verdade é que todos nós trazemos do nosso passado obscuro certa herança de sombras que nos reclamam dores difíceis de suportar na aflitiva liquidação desses nossos próprios erros, escolhas mal pensadas que fizemos no passado. Em nosso passado obscuro, nós fizemos sim diversas escolhas equivocadas. Plantamos sementes erradas em corações alheios e estamos colhendo os frutos da nossa própria plantação quando somos visitados pelo sofrimento, pela dificuldade, pela dor. Nós somos livres para plantar, porém, todos nós somos obrigados a colher esse plantio. Nós temos a liberdade de escolha, entretanto, todos nós carregamos a responsabilidade sobre as consequências das nossas escolhas. O que vale dizer que sofremos porque um dia, egoisticamente, também fizemos os outros sofrerem e que o sofrimento continuará existindo em nossas vidas enquanto estivermos em débito com a lei divina. E que a expiação desses nossos erros se verifica perante a lei divina e não necessariamente perante os outros. A nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, no livro que está intitulado Plenitude, nos explica que nós somente deixamos de sofrer quando forem erradicadas as causas do sofrimento. Porque uma vez que não há mais causas,
os efeitos naturais, os fenômenos naturais das consequências desaparecerão. Se a gente, então, quiser parar de sofrer, nós precisamos parar de fazer escolhas erradas. Fazendo escolhas acertadas, a gente evolui e cessam as causas de nossas aflições, porque sem dívidas, sem sofrimentos. Por isso, a necessidade da gente ficar vigilante para não aumentarmos nosso débito nesta existência. Nós já trazemos sombras do nosso passado obscuro. Não precisamos fazer mais sombras em nossas vidas nesta encarnação. A espiritualidade superior nos lembra sempre que quando nós estamos no plano espiritual, mais conscientes de nossos débitos, a gente suplica por uma nova oportunidade de aprendizado aqui na Terra, com o propósito de repararmos os nossos equívocos para quitarmos nossos débitos perante a lei divina. E a nossa consciência, tribunal impiedoso de nós mesmos, nos faz compreender a necessidade, então, de rogarmos a misericórdia divina nos conceda esses elementos indispensáveis à nossa própria restauração, para que possamos reajustar o nosso caminho, para que consigamos renovar a nossa mente e que possamos purificar os nossos corações através da vivência do Evangelho. E nesse sentido, ao nos ensinar sobre o Consolador prometido por Jesus, Emmanuel nos traz algumas explicações acerca da causa das nossas aflições, dessas aflições que enfrentamos quando estamos encarnados. Emmanuel nos diz que antes de reencarnarmos, alguns de nós suplicamos pelo cálice de moléstias amargas para a cura de complicados desequilíbrios do sentimento. Alguns mais rogamos entendimento e renúncia em favor dos outros para atender à recuperação de nós mesmos. Outros de nós imploramos pelo reencontro com rudes adversários dentro do reduto doméstico. E outros ainda insistimos em passar por provas ásperas no campo social, a fim de sofrermos de retorno as ondas de crueldade que arremessamos aos outros ao cultuarmos em nós mesmos o egoísmo, a vaidade e o orgulho. Ou seja, entre estes alguns e estes outros, estávamos nós suplicando por esses remédios salutares. Entretanto, nos explica o benfeitor Emmanuel que quando nós chegamos aqui no plano físico, recebendo esses recursos que nós mesmos suplicamos à misericórdia divina, a gente fica inconformado, entramos em desesperos diante das dificuldades e, desequilibrados, a gente começa a recusar o remédio que nós tanto imploramos a benefício da nossa própria vida. Olha, a gente recusa esse remédio salutar, por exemplo, quando viramos as costas para aquele familiar que tanto necessita de nosso auxílio na conquista do próprio equilíbrio. Nós também recusamos esses elementos indispensáveis à nossa própria restauração quando nos revoltamos com a chegada de uma enfermidade, por exemplo, e em desespero deixamos nossa fé esmorecer. Mas, por acréscimo de misericórdia divina,
Nós temos hoje, no Espiritismo cristão, que nos consola e esclarece as explicações acerca das aflições que enfrentamos. E é por isso mesmo que o benfeitor espiritual Albino Teixeira nos explica, em sua mensagem que leva o título de Libertação Espiritual, que somos chamados, na doutrina espírita, a estudar, instruindo-nos, porque Jesus mesmo já havia nos advertido de que apenas o conhecimento da verdade nos fará livres. Então, se a gente busca a conquista da libertação espiritual para a imortalidade, é necessário sim nos instruirmos através do estudo, para termos uma compreensão mais profunda dos desafios que enfrentamos em nosso dia a dia. E como o discernimento é uma conquista sagrada, quando a gente entende que a vida é uma oportunidade de aprendizado e crescimento, a gente compreende também que todas as dificuldades que nós enfrentamos nada mais são do que oportunidades de superarmos a nós mesmos, de refazermos os nossos caminhos equivocados de outrora, de nos desfazermos das sombras do nosso egoísmo, do nosso orgulho e da nossa vaidade. E como a doutrina espírita, ajustada ao Evangelho de Jesus, nos oferece uma fé raciocinada, tanto para o nosso coração como para a nossa mente, nós já possuímos o instrumento necessário para a nossa melhoria moral e intelectual. E já temos recursos suficientes para nos tornar, a cada dia, pessoas mais conscientes do nosso dever de trabalhar, servir, amar e perdoar sempre. Por isso, é necessário que cada um de nós desenvolva, com esforço próprio, as sementes da verdade que trazemos em germe em nós mesmos, já que a lei divina está escrita em nossa consciência. E podemos observar a natureza, já que a lei divina também está escrita no livro da natureza. E este esforço próprio é tão importante que o benfeitor Albino Teixeira, em sua mensagem chamada Espiritismo e Nós, nos lembra que se um doente vai ao médico e o médico lhe prescreve o medicamento necessário para a restauração de seu corpo físico, mas o doente não toma a medicação conforme prescrita, o doente não vai poder culpar o médico. Assim também é o Espiritismo junto de nós, quando a gente já conhece os seus sagrados objetivos sob a direção de Jesus. Então, se a gente já se reconhece imperfeitos e necessitados de melhoria, se temos verdadeiramente sede de paz, se queremos vivenciar a felicidade real com Jesus, mas não nos esforçamos a usar o Espiritismo em nós como instrumento da nossa própria renovação, não podemos nos queixar senão de nós mesmos. Porque de nada adianta afirmar que acreditamos nos sagrados objetivos do Espiritismo sob a direção de Jesus, se não fazemos bom proveito do ensinamento dado pelos Espíritos aplicados às lições que Jesus nos trouxe. A crença, por si só, não leva ninguém a lugar algum. Já
A crença conjugada à confiança em Deus e em nós mesmos possibilita sempre um passo adiante no caminho do progresso e nos leva a fazer o nosso melhor para o próximo, como Jesus nos solicitou. Por isso, Emmanuel nos diz que em Espiritismo não basta crer, é preciso renovar-se. Não basta que a gente aprenda as filosofias e as ciências do mundo, porque é imperioso possamos sentir e aplicar com Cristo. Espiritismo é orientação certa, e orientação certa se define como sendo o caminho certo de auxiliar e o jeito certo de viver. É o que nos ensina o benfeitor Albino Teixeira em sua mensagem Influência Espírita. E isso quer dizer que o Espiritismo é consolador e orientador, porque além de consolar, nos impele a avançar no caminho do bem e nos auxilia a nos transformar moralmente através da vivência das lições de Jesus. Então, ao mesmo tempo que o Espiritismo nos soergue consolando, também nos impulsiona a avançar para não ficarmos repetidamente fazendo más escolhas e, consequentemente, nos submetendo às mesmas fontes de aflições de outrora. E vejam, descortinando a todos nós a causa das aflições que nos ferem, o Espiritismo nos descerra também horizontes sempre mais belos para que não percamos no vale da indecisão. No prefácio do livro Pão Nosso, Emmanuel nos ensina que para nós, que já supomos trazer o coração acordado para a responsabilidade de bem viver, o Espiritismo não expressa simplesmente convicção de imortalidade, mas expressa principalmente clima de serviço e de edificação. Por isso, não adianta de nada guardarmos a certeza na sobrevivência da nossa alma além da morte, sem que a gente possa se preparar na direção da vida espiritual enquanto estamos aqui encarnados na Terra, instruindo-nos através do estudo. E esse esforço de habilitação, nos lembra Emmanuel, nós não dispomos de outro guia mais sábio e mais amoroso que o Cristo, governador do nosso orbe terrestre. No livro Coletânea do Além, Emmanuel também nos explica, na mensagem que ele intitula de Evangelização, que a missão do Espiritismo é a do Consolador, que permanecerá entre os homens de sentimento e de razão equilibrados, impulsionando a mentalidade do mundo para uma esfera superior. Então, o Consolador prometido comparece em nossos dias em socorro de nós que sofremos, nos tempos atuais, as penosas desarmonias do homem físico do planeta, possibilitando a renovação de nossos valores mais íntimos. Entretanto, o Espiritismo exige o nosso esforço próprio, no sentido de operar-se o reajustamento das energias morais de cada um de nós, porque a grande necessidade que nós ainda temos é a da evangelização íntima. Então, iluminados pelo Espiritismo evangélico, devemos nos aplicar à luta da própria edificação.
Porque se Jesus nos convocou ao seu amoroso coração com o convite: vinde a mim, vós, os que sofreis, Jesus também asseverou: tomai vossa cruz e segue-me, esclarecendo essa necessidade de nossas experiências edificantes no círculo individual. Emmanuel nos explica, então, que assim como o lavrador recebe o arado para rasgar aquele abençoado sulco no solo, também o aprendiz recebe a lição para aproveitá-la. E é exatamente por isso que precisamos encontrar na fé, que sempre nos ampara, a força necessária para a justa solução das nossas dívidas, a fim de que cada um de nós possa traçar renovado caminho que nos conduza em paz à vitória da luz. Quando entendemos que todo sofrimento tem uma causa e gera um efeito, a gente obtém o consolo como consequência deste entendimento e aprendemos, finalmente, a bem sofrer, evitando revolta e desespero inúteis. Então, por maior que seja a tormenta pela qual estejamos passando, é melhor para nós mesmos mantermos o nosso barco no oceano das lutas renovadoras e nos esforçando para que o nosso pensar, sentir e agir estejam em harmonia com a vontade divina, a que a nossa fé em Deus e a nós mesmos nos auxilie a prosseguir com serenidade e coragem ante as experiências do nosso dia a dia. Vamos então à leitura da mensagem do Emmanuel? Lembremo-nos de que Jesus, em nos prometendo a vinda do Consolador, anunciava-nos, de certo, não a liberação milagrosa de nossos compromissos perante a lei, mas sim a presença da luz que nos familiarizaria com a verdade. E a verdade é que todos trazemos do pretérito obscuro certa herança de sombras que valem por dores difíceis de suportar na aflitiva liquidação de nossos erros. Todos suplicamos, antes do aprendizado terreno, os elementos indispensáveis à própria restauração. Aqui é alguém que pede o cálice de moléstias amargas para a cura de complicados desequilíbrios do sentimento. Ali é um coração que roga ensejos de entendimento e renúncia em favor dos outros para atender à recuperação de si mesmo. Enquanto que, mais além, há criaturas que imploram o reencontro com rudes adversários no reduto doméstico. E irmãos que insistem em deter provas ásperas no campo social em que sofrerão de retorno as ondas de crueldade que arrojaram de si no culto ominoso do egoísmo e da vaidade. Todavia, quando no plano físico, recebendo os recursos porque suspiraram, tocam a desvairar-se na inconformação e no desespero, recusando desorientados o remédio que disputaram a benefício da própria vida. Temos, no entanto, na atualidade na Terra, por acréscimo de misericórdia divina, o grande explicador no Espiritismo cristão, que nos consola e esclarece, descortinando-nos a causa das aflições que nos ferem, descerra nos horizontes sempre mais belos,
para que não nos percamos no vale da indecisão. Assim como o lavrador recebe o arado para rasgar abençoado sulco no solo, tanto quanto o aprendiz recolhe a lição para aproveitá-la, saibamos encontrar na fé que nos ampara sempre a força necessária para a justa solução de nossas dívidas, a fim de que tracemos renovado caminho que nos conduza em paz à vitória da luz. Que Deus nos abençoe a todos.